Minha gente, o câncer coloretal é um tumor maligno que se instala no reto do intestino grosso. É o terceiro mais frequente entre os homens, logo após o câncer de próstata e de pulmão. Mais de 90% dos casos ocorrem em indivíduos com mais de 50 anos, gente. Mas para conversar melhor sobre esse assunto e entender mais sobre o câncer coloretal, eu e você vamos convidar o nosso especialista, o Dr. Álvaro Pérez, nosso médico oncologista, para entrar aqui na nossa salinha da saúde. Dr. Álvaro, boa noite, bem-vindo, doutor. Né? Boa noite, Frei. Seja muito Tudo bem? Sinta-se abraçado, doutor. Né? Obrigado, o senhor também. Quando a gente fala cólon retal, é o mesmo que o intestino grosso? Exatamente. A gente tem, o intestino é dividido em duas partes. Nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino tem cerca de 7 metros. O grosso? Não, o intestino total, né? Total. E aí, se a gente dividir, a gente tem mais ou menos 6 metros do intestino delgado e 1 metro do intestino grosso e reto. E nesse 1 metro é onde ocorre mais ou menos 80% a 90% dos casos de câncer. Então, quando a gente fala assim, ouve falar de cólon, né, é o mesmo que intestino grosso. Exatamente. Maravilha, então a gente começa já aprendendo aqui, doutor. Doutor, por favor, sente-se com muito carinho. Aqui o nosso médico oncologista já se encontra aqui no nosso programa. Estamos ao vivo, minha gente. Hoje o assunto é muito delicado, é muito sério, né? Porque, como eu disse aí na abertura do programa, é o terceiro de maior incidência de câncer que a gente pode receber, e não tem, é para homem ou para mulher. Então vale a pena você conferir, vale a pena aumentar o volume do televisor para você aprender todas as dicas, as informações que o doutor Álvaro carinhosamente trouxe aqui para nós, viu? Doutor, então, assim, quais são os principais problemas? Daqui a pouco a gente vai colocar o nosso molde aqui para você visualizar também, viu? Quais as principais doenças que acometem o intestino de uma forma geral? Bom, o intestino é um órgão digestório, né? Então, assim... Antes da doença, qual é a função que ele tem, doutor? Acho que talvez assim, o lado positivo antes. Qual é a função que tem os nossos intestinos aí, doutor? Nosso organismo. O intestino, a função principal dele é de absorver nutrientes que a gente come, né? Reabsorver água. E ele também tem uma parte da função de digerir algumas substâncias, como carboidratos e gorduras, tá? Então, eu pensava, doutor, assim, que muita gente tinha essa dúvida, né? Claro que a gente acompanha o Saúde e Fé, vai aprendendo. Eu pensava assim, poxa, né? Muita gente tinha essa dúvida, que o alimento chegava no estômago, era ali que processava tudo. Era o estômago que pegava os nutrientes, era o estômago que pegava as proteínas, vitaminas, etc. E depois era só mandar embora. Não é isso, doutor. O não é isso, Frei. Né? Na verdade, a digestão começa na boca, né? Certo. A gente, quando come um alimento, a nossa saliva já contém algumas enzimas digestórias, e a partir daí, quando a gente engole, a comida chega no estômago, onde a gente tem o ácido estomacal, né? E esse ácido ele é responsável principalmente o estômago na digestão das proteínas, tá? E aí, conforme vai passando aquele bolo alimentar através do estômago, ele cai no intestino e ali ele recebe novos sucos, né? Suco pancreático e biliar, e esses sucos, auxiliados pelo ácido do estômago, eles vão completando a digestão do alimento ali já no intestino, e aí ali ocorre a maior parte da nossa digestão, na verdade, então tirando as proteínas, logicamente. O intestino grosso aí já recebe um final daquele bolo alimentar, que é onde ele já está virando fezes, e ali reabsorve água, mais alguns nutrientes, até sair as fezes que a gente faz. Nesse caminho todo, doutor, assim, do intestino delgado, né? O assunto hoje é câncer coloretal, já vamos chegar lá. Mas nesse caminho, ou seja, o alimento ele é empurrado, ele vai andando, é um movimento. O intestino é um organismo vivo, claro, né? Mas ele vai, o próprio movimento, ele vai empurrando aquele bolo alimentar até a reta final? Exatamente, né? O nosso intestino, nosso aparelho digestório como um todo, ele tem musculatura, né? E essa musculatura tem um movimento involuntário, a gente não controla, que é chamado de peristalse, né? E essa peristalse, é ela que empurra os alimentos, e a gente percebe ela quando a gente tem cólica. Entendi. Né? Então a cólica normalmente é a peristalse. Entendi. Agora, doutor, assim, entrando nesse universo, né, a gente vai fazer um programa com o doutor Alves sobre só o intestino delgado, o intestino fino que a gente tem.
o grosso, né? Por que se ele chega lá, se a comida, se o bolo alimentar já chega na reta final, que é só jogar fora, que já, digamos assim, não serve para muita coisa, etc., por que tem problema ali, doutor? Por que fica doente essa região aí, doutor? Bom, é uma região que ela recebe, por ela receber ali bolo fecal todo dia, então é uma região que tem uma alta taxa de morte celular e de renovação celular. E assim como a gente come algumas coisas ruins, essas coisas ruins podem fazer mal para o intestino como um todo. Então, apesar de ser um órgão ali final, ele recebe grande parte das coisas ruins que a gente tem como hábito por comer ou por usar. O que é um hábito, o que é uma comida ruim que a gente, por nossa liberdade, tem hábitos ruins de alimentação, o que prejudica lá na reta final, doutor? Na verdade, Frei, não existe comida ruim, né? Mas a gente sabe que alguns alimentos, eles aumentam o risco de algumas doenças, né? Pensando em câncer de intestino, propriamente dito, a gente sabe que os alimentos ricos em gorduras de origem animal, né? O famoso churrasquinho aí também aumenta o risco, porque a carne ela recebe a fumaça e a fuligem, e isso contém diversas substâncias cancerígenas que aumentam o risco. Por outro lado, os alimentos saudáveis in natura, eles têm um hábito, eles têm uma forma de proteger o intestino. Entendi. Por que é tão importante assim, que vocês preconizam assim, como bastante alimento rico em fibra, para ajudar nesse movimento todo? A fibra ela serve para dar consistência no bolo fecal e também para deixar as fezes para reter um pouco de água ali junto, para as pessoas que, principalmente aquelas que são constipadas, que têm as fezes ressecadas, para ajudar nisso, né? Sempre lembrando que com ingesta de muita água, né? Só fibra, a gente costuma ver piorar esses casos. Doutor, assim, como é que a gente sabe que o nosso cólon, né, o nosso intestino grosso, está começando a ficar doente de uma doencinha não tão, digamos, de uma diarreia, etc., né? Essas coisinhas básicas do dia a dia, mas assim, algo mais grave? Que sintoma que ele começa a mostrar? Como é que eu sei que está piorando? Bom, Frei, na verdade, os tumores, os cânceres em geral, eles são normalmente silenciosos, né, em suas fases iniciais. Então, a gente não esperaria muitos sintomas de uma pessoa que tem uma doença inicial. Porém, algumas pessoas desenvolvem mesmo em tumores iniciais alguns sintomas, né? Que são principalmente a alternância do hábito intestinal. Então, aquela pessoa que sempre teve um hábito intestinal adequado, diário, com as fezes de consistência adequada, pode começar a ter uma prisão de ventre, ou às vezes alternar isso com uma diarreia, né? Sangue nas fezes é uma coisa que sempre preocupa muito, então na verdade sangue em qualquer lugar é uma coisa que sempre nos preocupa muito, né? Então sangramentos, né, pelas fezes, dor abdominal não usual, aumento do volume abdominal, então isso tudo, Frei, depende muito da localização onde a gente vai ter essa doença e também em que estágio essa doença está. O senhor falou assim de questão do sangue, quando vai evacuar aparece sangue. Eu vou fazer uma pergunta assim, por exemplo, não é todo o sangue que sai que é sinônimo de câncer, né, no intestino grosso ou no colo retal. Enfim, pode ser um problema de hemorroida também, doutor? Exatamente, pelo contrário, né? A gente sabe que a maioria dos sangramentos elas não são relacionadas a câncer, mas como o senhor falou, hemorroidas, doenças inflamatórias intestinais, até divertículo, né? Diverticulite inflamada, isso pode causar sangramento, mas é um sinal de alerta, né, Frei? Então, sempre que se observar sangramento nas fezes, a pessoa deve fazer uma analogia de poder ter alguma coisa mais grave e sempre estar procurando o médico. Eu estou fazendo as minhas perguntas porque eu aproveito, quero conhecer, quero me conhecer, então. Mas se você também tem a sua pergunta, estamos ao vivo, então não demore, viu? Não vá dormir essa noite com aquela pergunta, nossa, eu poderia ter feito e não fiz. A culpa é de quem? A culpa é sua, viu? Então,
pode ficar à vontade de ligar com muito carinho, viu? Agora, o doutor, de repente a pessoa que ia no banheiro, que tinha um ritmo normal, etc., evacuava normal, e de repente começa a sentir dificuldade, né? De repente pode ser um alimento que não processou direito, que enfim está vivendo um momento de estresse na sua vida, etc. Mas assim tem um momento da constipação, né? A gente fala, constipação. Mas de repente começa a ser recorrente. Hoje, na semana que vem, na outra semana, não tinha isso antes. É algum sinal de alerta, doutor? Com certeza, Frei. Então, assim, eu costumo dizer para os meus pacientes que qualquer sintoma que você apresente e que ele dure mais do que 2 semanas, é um sintoma que deve ser valorizado. Então a gente está falando hoje de câncer de intestino, mas uma dor de cabeça que dure mais de 2 semanas, uma tosse que dure mais de 2 semanas, uma febre. No caso dos sintomas intestinais também, uma constipação que a pessoa de repente percebe, e aí lógico, a gente sempre orienta, tome mais água, alimentos certo. Com mais fibras. E se esse sintoma não se resolver, se ele não amenizar, a nossa ideia é sempre estar orientando a procurar uma ajuda profissional. Ô doutor, essa situação, eu vou colocar bem às claras aqui, doutor, a ideia é essa. Essa situação é um pouco bem delicada porque é muito particular, né? Ou seja, é aquele teu momento que você vai no banheiro, etc, enfim. Não é um assunto que você fica contando para todo mundo, etc. Então, se tem uma constipação, se tem aquele momento, ou seja, você vai lá no banheiro e você começa a forçar, etc, né? Você não vai contar para todo mundo, você vai tentar você mesmo solucionar, né? E como ter essa iniciativa de contar, de falar e para quem, doutor? Bom, Frei, isso é muito relativo, né? Existem pessoas que têm mais abertura com um membro da família, com a esposa, com o filho. Outras pessoas já preferem ir, às vezes, sem contar para ninguém direto para uma ajuda médica, mas a gente sabe que por mais que a nossa família, os nossos eles queiram ajudar, essa ajuda a gente costuma ver que muitas das vezes pode ser até prejudicial. Então, às vezes, a gente recebe no consultório pacientes que estão lá constipados e depois tem diarreia, não sei o quê, e aí conversa com a esposa, que conversa com o vizinho, que pega o chá de não sei o quê. Então, a gente sempre orienta que, lógico, você deve contar para alguém, até para compartilhar uma preocupação, mas está sempre procurando um profissional de saúde. E por isso é importante, gente. Eu sei que é um momento delicado, é um momento muito íntimo, etc. Mas é importante. Saiu fora do normal, isso está demorando, voltar ao normal, então cuidado, peça ajuda, marque uma entrevista, marque uma consulta, né, com o médico, o seu clínico geral que vai orientar e conte essa situação. Eu estou tendo essa dificuldade, está acontecendo isso, as fezes já estão mudando, porque também pode ser a mudança da coloração das fezes, também pode ser sinal, doutor? Também pode ser sinal. A gente sabe que, às vezes, sangramentos delicados e microscópicos, eles podem fazer as fezes ficarem mais escuras, por exemplo, e não, de fato, um vermelho vivo de sangue como a gente conhece. Ok. E nessa situação, tentar evitar algumas comidas assim, mais gordurosas que pode agravar mais aí a situação. Então tem que ficar atento aos sintomas físicos, também melhorar a alimentação e pedir sempre ajuda. Agora, ok, a pessoa está com esse quadro todo, vai no doutor Álvaro, o que o doutor Álvaro vai pedir de exame? Bom, Frei, então, assim, o câncer de intestino, como o senhor mesmo falou, por ser tão prevalente, né? No Brasil, a gente estima que cerca de 40 mil casos por ano. Por ano, doutor? Em 2020, o INCA estimou cerca de 40 mil casos e 20 mil mortes, tá? Então, morrem mais ou menos 10 mil homens e 10 mil mulheres de câncer de intestino no Brasil. Então, a nossa ideia é que a gente consiga pegar esses tumores antes deles darem sintomas. Eu vou chegar na resposta da tua pergunta, claro. Mas, assim, todos os pacientes que tenham um risco moderado ou alto para câncer de cólon, e isso, quais são os fatores de risco, né? O principal deles é a idade. Então, pacientes acima dos 50 anos já tem um fator de risco para câncer de intestino. O segundo fator muito importante, história familiar, né? Aqueles pacientes que tiveram
principalmente parentes de primeiro grau com câncer de intestino, ou com algum outro tipo de câncer que às vezes pode ter relação, né? Exato. Pacientes que sabem ser portadores de uma doença chamada de polipomatose familiar, que geralmente os pacientes têm alguma certa ideia por passado, né? Por outros parentes que tiveram, então também tem alto risco, né? As pessoas obesas, né? As pessoas que ingerem muita bebida alcoólica e tabagismo. Então, essas pessoas, a nossa recomendação é que antes mesmo de apresentar qualquer sintoma desses que a gente comentou aqui, é que procurem o médico para fazer o que a gente chama de rastreamento, Frei. Ok. O que é um rastreamento? O rastreamento é descobrir o câncer em uma forma inicial, para a gente poder curar aí quase 100% dos casos. Uau. Né? Esse rastreamento, como ele é feito? A nossa recomendação, né, a gente tem muita divergência entre Ministério da Saúde, sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Oncologia, americana, europeia. Okay. Mas qual é a nossa recomendação? É que esses pacientes de risco moderado e alto façam a colonoscopia, que a gente pode comentar depois como Com certeza. Mas que façam a colonoscopia a partir dos 50 anos. Naqueles de alto risco, isso é individualizado, normalmente a gente começa antes, tá? Hoje, pelo motivo da pandemia, a gente tem tido muita dificuldade e atraso e medo das pessoas realizarem esses exames preventivos que a gente fala, não só para câncer de intestino, como para diversos outros tipos, né? Então, o que a gente pode lançar a mão, já que a gente tem falta de anestésicos, às vezes realmente os centros cirúrgicos estavam fechando por conta da lotação dos hospitais, a gente pode lançar a mão de um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? O hemograma sai isso? O hemograma não sai. Não sai. Isso é uma análise das fezes, onde o laboratório vai procurar células de hemácias, né? Células de sangramento. Isso é um exame que, assim, até em alguns lugares é recomendado como rastreamento. A gente não concorda muito nesse exame para rastreamento, porque podem existir tumores que não sangram. Okay, esse exame só pega tumores que sangram, mas nesse momento de pandemia, ou naqueles pacientes muito idosos, aqueles pacientes que têm problemas graves de saúde, que não podem realizar, por exemplo, uma sedação para colonoscopia, é um bom exame. Ok. Então, que maravilha. Eu até já esqueci a sua pergunta. Não, mas assim, mas é isso também. Que exame, como é que chega lá? Ô, doutor, agora nós temos o nosso molde, doutor, assim, doutor Alvo, para a gente localizar, para ensinar para quem está em casa, o que é o intestino grosso, ou chamado também cólon, doutor, aqui. O cólon é esse que está representado, aqui seria o reto, e aqui o azulzinho é o cólon. Que dá a volta, tudo que dá a fecha. volta no delgado, né? Então todo esse rosinho aqui é o intestino delgado, e aqui acima a gente tem o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Okay. A fusão do delgado para o grosso, do delgado para o cólon, tem algum nome também? Tem, é o seco. A gente chama de seco, é essa região aqui. E aqui a gente tem o famoso apêndice. Tá. Então quer dizer que o bolo alimentar vai passar por tudo isso, vai fazer o circuito dele, etc. Enquanto está fazendo o circuito, o organismo está retendo as proteínas, vitaminas, tudo que ele precisa. O que não precisa vai virar fezes e a gente vai eliminar. Exatamente. Então, e o problema é nessa reta final aí que pode ter um câncer, doutor. Exato. O câncer ele pode ocorrer em qualquer parte do intestino, mas como a gente tinha comentado antes, quase 90% dos casos ocorrem no intestino grosso. Quando a gente faz, o senhor estava terminando o bloco passado, falando da colonoscopia, que é o exame. Que é o exame. Esse exame vai ver o quê? Bom, Frei, a colonoscopia ela é um tubo flexível com uma câmera na ponta, e também com capacidade de entrar em alguns instrumentos ali para poder fazer primeiro a análise do intestino. Então a pessoa faz um preparo que é geralmente muito desconfortável,
né? Assim, O que é esse preparo? É para limpar tudo? Exatamente. Então, assim, a gente normalmente faz o preparo com laxativos, né? Ok. E pra também eliminar tudo. com líquidos que puxam bastante água para o intestino, então libera todas as fezes que tiver ali e limpa 100%, porque quanto mais limpo tiver, melhor vai ser a visão do endoscopista para poder analisar as lesões. Então, o tubo flexível ele entra pelo ânus e o colonoscopista consegue varrer todo o intestino grosso e, às vezes, uma parte pequena do delgado. Então, às vezes, ele consegue dar a volta toda e ainda entrar aqui no ilho para poder olhar. E aí, se o endoscopista ele achar alguma lesão dentro do intestino, ele tem dois caminhos, né? Então, como eu estava comentando com o senhor, existem os pólipos, né? Existem... O que é um pólipo? O pólipo, ele é como se fosse uma verruguinha. Ok. Falando da forma mais fácil para a gente entender. Que se criou na parede do intestino. Que se cria na parede do intestino por diversas causas. A maioria das pessoas durante a vida apresentam algum pólipo. E todo pólipo já é maligno? Não, o pólipo a gente considera uma lesão pré-maligna, mas a gente sabe que o intervalo para um pólipo benigno virar maligno ele é muito longo, cerca de 10 anos, e a gente ainda existem algumas vertentes que não acreditam muito nisso, mas o pólipo, ele sim, a gente costuma ver que alguns tumores surgem desses pólipos, outros não, mas é uma causa bem comum. O endoscopista viu o pólipo ali. O que ele vai fazer? Ele já vai deixar ali, vai colocar uma luz para queimar, para tirar, ou vai acompanhar, doutor? Como é que é? Então, Frei, aí existem algumas classificações de pólipos que o endoscopista usa para tentar prever qual é o risco daquele pólipo ser um pólipo maligno e também alguns critérios de ressecabilidade que a gente fala, ou seja, o endoscopista consegue tirar a maioria dos pólipos, tá? Eles usam algumas pinças, algumas... Então ele apareceu, tem que tirar. Na dúvida, ele sempre tira. A gente sempre recomenda, tem pólipo, tem que tirar por causa dessa questão de saber. Uns podem ser benignos, outros podem evoluir para o maligno, é isso? Exatamente. E às vezes eles já podem estar evoluindo. Então, alguns pólipos podem ter já células muito feias, que a gente chama de atípicas, que essas sim a gente sabe que são células que têm potencial de virarem malignas. Um pólipo, digamos assim, verdinho, doutor, assim, maligno, e o maligno tem uma coloração diferente um do outro ou são todos parecidos? Eles são bem parecidos, né? Entendi. Agora, o câncer tem um aspecto diferente do pólipo. Então, o câncer ele tem um aspecto, os endoscopistas costumam dizer de carne de peixe, um aspecto diferente. Mas eles sabem identificar, mas de qualquer forma, assim, achou o pólipo, tira. Mas tira no ato do exame, doutor? No ato do exame. Então, o endoscopista já tem as pinças e as técnicas, né? Técnica de alça, técnica de pinça que eles usam para tirar. Mas a gente sabe que alguns pólipos não saem, né? Ou porque são muito grandes, ou porque, né, estão em uma localização desfavorável. E aí, normalmente, o que ele faz ou é fazer uma biópsia do pólipo, ou caso ele encontre um tumor, esse sim nunca é retirado durante a colonoscopia. Quando é maligno não é retirado? Não é retirado. Normalmente, quando é um aspecto tumoral, o que o endoscopista faz é fazer uma biópsia, que é o diagnóstico do câncer, né? Que depois vai ser a etapa 2 do tratamento, que é a retirada. Exatamente. Então, assim, a principal modalidade de tratamento para câncer de intestino é cirurgia, né? Então a gente sabe que a cirurgia é a modalidade curativa dessa doença. A cirurgia é a retirada do pólipo ou posso também retirar um pedaço do cólon ou do intestino grosso? Mas geralmente a gente retira, quando a gente sabe que é maligno, a gente tem margens de segurança. Então precisa ser retirado toda a área tumoral, com uma margem de segurança. Então normalmente tira um segmento daquele cólon. Então, por exemplo, o tumor está aqui no meio, eles tiram alguns centímetros para lá e alguns centímetros antes e alguns centímetros depois. Junta as outras partes? Junta as outras partes e costuram. Mas existem algumas particularidades desse tratamento que também, assim, alguns doentes, ao invés de ir para a cirurgia primeiro, podem ir para um tratamento, por exemplo, de radioterapia e quimioterapia. Principalmente
nos tumores da região do reto. Ok. Por quê, Frei? Porque esses tumores, eles normalmente, a gente tem uma dificuldade técnica de operar esses pacientes, porque é muito lá embaixo, né? Dentro da pelve. Ok. Então existe o risco, que é o risco que todo mundo que vai operar o intestino tem medo, que é a colostomia, é aquela bolsinha. Então, assim, em alguns casos elas são necessárias, Inevitáveis, né? mas a gente tenta fazer o máximo para evitar. Ok. Doutora, a gente vai seguir com esse tema aí, porque agora a diretora falou, que a diretora que está feliz porque recebeu o carinho da equipe aqui, falou que tem um telefone tocando. E quando tem um telefone tocando, aqui o nosso telespectador tem prioridade absoluta. Alô, boa noite, Maria Helena. Boa noite. Que Deus abençoe, bem-vinda. Que Deus abençoe a senhora e a sua família, viu? Dona Maria Helena, a senhora está ligando da onde, minha querida? Eu estou ligando de Jundiaí. De Jundiaí, seja muito bem-vinda, acompanhando a TV Aparecida. E tem alguma pergunta aqui para o doutor Álvaro, dona Maria Helena? Tem. Boa noite, doutor Álvaro. Boa noite, dona Maria Helena, tudo ótimo, minha senhora. Escuta, eu me interessei sobre isso. Certo. Quando eu estou para me soltar a sede, aí eu fico com a minha mão formigando. Aí eu já sei que tem que correr para mim ir para o banheiro. É normal isso? Porque faz uns 6 meses. Eu estou esse mês me passar comigo. Eu vou fazer muitas perguntas para eles. Por que eu tenho isso? Mas eu gostaria de que o senhor falasse também um pouco. Ô, dona Maria Helena, a senhora permite eu fazer uma pergunta para a senhora? A senhora poderia dizer a sua idade até mesmo para ajudar o doutor Álvaro aqui? 76. Nossa, já tomou a vacina, então já está feliz da vida também, né? A bênção de Deus. Obrigado, dona Maria Helena. Um beijo para a senhora. Fez a pergunta, vai ouvir aí no conforto da sua casa pelo televisor, viu? Um beijo para a senhora. Tá. Continue se cuidando, viu, linda? Que Deus abençoe, Amém. viu? Beijo, fique com Deus. E aí, doutor, ela sente um formigamento aí. É nervosismo? O que é? Né? Bom, Frei, é difícil saber, assim, sem ter uma anamnese, né, uma história um pouco mais completa para entender quais são as comorbidades, quais são as doenças prévias que a dona Maria Helena tem. Assim, a gente não costuma ouvir muito esse tipo de queixa, Ok. né? Mas eu acredito que isso tem a ver com uma urgência, de repente, fecal, Ok. que como... É um sinal que o organismo dá. Quando pode a ser. gente tem a vontade de ir ao De ir no banheiro, banheiro. geralmente a gente tem algumas descargas elétricas aí, né, de um Ok. sistema que a gente chama parasimpático, que talvez tenha relação com a queixa da dona Maria Helena, mas é importante, dona Maria Helena, que a senhora procure a ajuda de um especialista, que a senhora vá em um proctologista, em um gastroenterologista ou um cirurgião geral para ele poder examinar a senhora e entender melhor essa queixa. E pode ir tranquila com a sua máscara, já foi vacinada, meu Deus do céu. Então pode ir tranquila, mas sempre com certeza. cuidado, viu? Com muito carinho, viu? Diretora, tem perguntas chegando pelo WhatsApp também? Vamos aproveitar, assim, porque certamente tem mais uma ligação. Posso falar? Podemos colocar a ligação no ar aqui? Opa! Telefone tocando. Alô, boa noite, dona Terezinha. Alô, dona Terezinha. Boa noite, pai. Boa noite, minha linda. Deus abençoe a senhora. Muito Oi. bem-vinda. Tá falando da onde, Boa minha noite. querida? Boa noite. Tá falando da onde? Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vinda. Mogi das Cruzes. Certo. Acompanhando a TV Aparecida aí com muito carinho. Vou pedir para a senhora falar comigo só pelo telefone. Esquece um pouquinho a televisão agora, para não ter esse atraso de som, viu, querida? Ô, dona Terezinha, qual é a sua pergunta aqui para o doutor Álvaro? Então, eu já fiz um exame de colonoscopia e o médico falou para mim que tinha tido pólipos, daí ele tirou tudo. Só que de uns tempos para cá, se eu vou mais de uma vez no banheiro, quando vou fazer higiene, sai sangue vivo. E de vez em quando eu tenho uma dor no pé da barriga, que eu já fiz 2 ultrassom, falou que era do intestino. E agora, não sei, eu até estou com medo que seja uma suspeita de câncer, alguma coisa. Primeiramente, ó, fica tranquila, não vai perder o seu sono essa noite por causa disso, viu? Pelo amor de Deus, nós queremos aqui ajudar a senhora. Qual é a sua idade, minha querida? 68.
68, assim. Já tomou a vacina também, graças a Deus, né? Já. Com muito carinho, viu? Muito obrigado, dona Terezinha. A senhora vai ouvir a resposta aí pela sua TV, viu? Um beijo no coração, participe sempre que puder, viu? Que Deus abençoe a senhora. Boa noite, pai. Um beijo para a senhora, Deus abençoe, viu? Obrigada, igualmente. E aí, doutor? Bom, Dona Terezinha, o nome dela. Dona Terezinha, eu acredito que o que a senhora está tendo possa ser um sinal e um sintoma de uma hemorroida. Ok. Normalmente, esses sangramentos no ato de limpar a região anal são provenientes de hemorroida, que, aliás, é a causa mais comum de sangramento nas fezes que a gente tem. E o próprio forçar a limpeza também é causa. Exatamente. Mas, como ela tem história de pólipos, eu não sei muito bem quando essa colonoscopia foi feita, e até porque hemorroida, quem trata é médico, eu recomendo que a senhora procure um proctologista, que é o médico especialista em hemorroida, e ele vai poder, com certeza, orientar, examinar a senhora, e se houver necessidade, dependendo do tempo que a senhora tiver feito essa colonoscopia, talvez a necessidade de repetir o exame. Viu, doutora Terezinha? Mas olha, vai protegida, já foi vacinada, então é a segurança. E não vai perder o seu sono essa noite por causa disso. Meu Deus, será que eu tenho câncer? Não, pelo amor de Deus. Você não perca a sua paz, a sua serenidade, viu? Estamos aqui para ajudar, não para ser um motivo assim de perder o sono aí com muito carinho, viu? Nós estamos aqui hoje ao vivo falando sobre câncer coloretal com o Dr. Álvaro. E vamos agora, você está mandando a sua pergunta pelo WhatsApp, a gente com muito carinho quer assim responder. A Maria Aparecida de Lorena, São Paulo. Boa noite, dona Maria Aparecida, bem-vinda sempre, viu, querida? Gostaria que vocês falassem, por favor, sobre a importância da nutricionista oncológica durante o pós-tratamento do câncer coloretal. Muitíssimo bem, dona Maria Aparecida. Olha, está aí defendendo a classe, olha. É importante, doutor. Maria Aparecida. Muito importante, dona Maria Aparecida. Inclusive, eu sou casado com uma nutricionista oncológica. Ah, é? Quero aproveitar e mandar um beijo para ela. Como é o nome dela? Fernanda. Oi, Fernanda, parabéns pelo maridão aqui, ó. E ela é nutricionista oncológica. Exatamente. É um bom... será que ela se anima a vir aqui também conosco falar um pouco do tema da realidade dela? Olha, Frei, acho que a gente vai ter que ter insistência, porque ela Fernanda, é bem tímida. Fernanda, olha, você é tímida, mas você presta um serviço à sociedade. Então, nós queremos encorajar você aí. Você viu, é um bate-papo aqui com o Dr. Álvaro. Então, um bate-papo com você também, já que a sua especialidade é tão fundamental, nutricionista oncológica, né? Que cuida do que, justamente? Da alimentação pós-tratamento, é isso? Exatamente, é pré, durante e pós, né? Então, a gente sabe que a nutrição, como a gente estava conversando antes, ela é fundamental, né? A gente é o que a gente come. Né, Frei? Então, a nutricionista oncológica, o papel dela veio desde a prevenção de tumores, orientando os melhores alimentos para se prevenir. Durante o tratamento, eu costumo dizer, né, os pacientes que vão passar por uma cirurgia, que vão fazer quimioterapia, radioterapia, a alimentação é 70% do tratamento, né? Remédio, né? Do tratamento. O paciente que se alimenta bem, que toma bastante água, tudo vai melhor. Então, é fundamental. E o pós-tratamento também, né? Controlar os fatores de risco. Então, aquela pessoa que estava um pouco acima do peso, ela vai ajudar a perder peso, vai ajudar a manter a alimentação de uma forma saudável, controlar, às vezes, os efeitos tardios do tratamento, que infelizmente às vezes a gente tem. Ô, Fernanda, depois dessa propaganda toda que o seu marido fez, se animou, né, Fernanda? Pelo amor de Deus, viu? Ô, doutor, a pessoa que fez uma colonoscopia, retirou os pólipos, etc, todo maligno, benigno, retirou. Lá na frente pode aparecer de novo? Eles podem nascer de novo, aí, doutor? Sim. Pode? Eles podem, Frei. Até porque eles surgem de pequenas alterações celulares que geralmente tem também relação com uma questão genética. Então, o paciente que teve pólipo uma vez e tirou tudo, é muito provável que em 90% das vezes ele vai novamente desenvolver pólipos, né? Qual é a nossa recomendação? Dependendo do número de pólipos e dos aspectos do pólipo, essa colonoscopia pode ser repetida a cada 2 anos, tranquilamente, né? E assim, pacientes que ficam às vezes mais de 2 colonoscopias normais sem pólipos, a gente pode
passar para 5 anos. Isso que e eu mais para para frente. O senhor fez uma colonoscopia e não encontrou nada. Ou seja, tem que repetir todo ano, a cada 2 anos, ou pode passar o tempo aí? A gente usa muito o risco para saber isso, né, Frei? Então, assim, aqueles pacientes de baixo risco, ou seja, nunca tiveram um familiar com câncer de cólon, fizeram aquele exame animais para fazer o primeiro exame, algumas sociedades recomendam até 10 anos. Certo. Né? Eu costumo recomendar, né, baseado também em outros estudos, que a pessoa repita a cada 5 anos. 5 anos. Tá de ótimo tamanho, ou, logicamente, a qualquer momento, se surgirem sintomas. Esses sintomas. E nós temos, assim, várias perguntas, várias ligações. Fique à vontade, estamos ao vivo aqui para ajudar você. A nossa prestação de serviço. E o telefone mais amado desse país já está tocando. Alô, boa noite, Dona Maria de Lourdes. Boa noite. Boa noite, bem-vinda, querida. Que Deus abençoe. Está falando da onde? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Tão longe, mas tão pertinho do coração, Dona Maria de Lourdes. Que maravilha. Que Deus abençoe. Já foi vacinada? Já sim, as 2 doses. Oh, que maravilha, que chique, viu? Está acompanhando Saúde e Fé. Hoje o assunto lhe interessou. E qual é a pergunta que a senhora tem para o doutor Álvaro? Frei, eu sou nutricionista oncológica e eu também tive câncer. Cólon, nível de sigmoide. Mas a pergunta que eu quero fazer para o doutor é que nós estamos no mês de maio, que é o mês de prevenção às doenças intestinais inflamatórias. Certo. Uma pessoa que tem recidiva, que não trata das doenças intestinais inflamatórias, ela pode ter câncer de colo retal? Olha a pergunta boa aí, a Dona Maria de Lourdes. Dona Maria, tem outra pergunta ou é só essa? Não, é só essa. Só essa, eu queria tá. que ele explicasse. E que ele frisasse, né, já que ele está ao vivo, a importância das pessoas olharem para as suas fezes. Né? Isso dá um bom retrato, uma boa visão de como está o seu intestino, não é, doutor? Exatamente. Com certeza. Linda, um beijo no coração. Vai ouvir aí a pergunta pelo televisor da sua casa aí em São Luís do Maranhão. Um beijo para a senhora. Se cuida, continue se cuidando, viu? A doutora Maria de Lourdes, a Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, nutricionista também. Bom, ela tocou num tema super importante, né, Frei? As doenças inflamatórias intestinais são, sim, um fator de risco muito importante para câncer de intestino. Justamente pela inflamação crônica, né? Então, assim, tudo que gera no nosso corpo uma inflamação crônica aumenta o risco de uma mutação. Então, as células que estão ali sempre inflamadas, com diversas outras, a gente chama de citocinas inflamatórias, diversas outras substâncias que ficam ali agredindo aquela célula, ela pode, de uma hora para outra, sofrer uma mutação e essa mutação se transformar, né, uma célula se transformar numa célula maligna e dali se desenvolver um câncer, né? A gente tem alguns tipos de doença inflamatória intestinal, os principais é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ambas causam lesões no intestino, principalmente uma delas é da boca ao ânus, mas enfim, ambas causam lesões ulceradas, inflamadas, e ela tem toda a razão. Aquelas pessoas que não tratam essa doença direito, que não percebem... Ela falou que prestar atenção nas fezes, ela frisou isso, preste atenção nas fezes, porque prestar atenção nas fezes é para ver o quê? A coloração, etc. O que a gente presta atenção? Exatamente, nossas fezes a gente precisa conhecer, porque, queira ou não, ainda é parte, né, é um reflexo da nossa saúde. Então, assim, normalmente as pessoas têm o hábito de, né, dar a descarga, já, né, levanta da descarga e já sai do banheiro. Então, a importância de observar as fezes é o quê? É o formato, é a consistência, né? A coloração. A coloração, se existe, por exemplo, traços de sangue. Traços de pus, que podem ser aí indicativos de várias doenças, dentre elas as doenças inflamatórias intestinais que a doutora Maria de Lourdes comentou. Doutora Maria de Lourdes, que beijo para a senhora, que Deus abençoe. Obrigado. Valeu a pergunta aí, viu? Temos mais ligação, diretora? Temos mais ligação pelo 0300 210 12. É só pedir que o telefone aparece. Alô, boa noite, dona Solange. Boa noite. Boa noite, dona Solange, que Deus abençoe a senhora. Fala da onde, minha querida?
Maceió, Alagoas. Maceió, seja muito bem-vinda, que Obrigada. maravilha, que Deus abençoe. E a senhora já tomou as vacinas também, já? Já, as duas já. Oh, que maravilha, está protegida, mas continue se cuidando, viu? E acompanhando o Saúde e Fé aí, na sua linda Maceió, qual é a sua pergunta para o doutor Álvaro? A pergunta, doutor, é o seguinte, meu intestino é bom, todos os dias eu vou no banheiro e eu tenho essa mania de olhar, né? De olhar. Agora, sempre está com cores diferentes. E eu tomo muita água. Aí eu queria saber se isso é normal e também não como muita carne, né? Mas a minha alimentação é uma alimentação saudável. Muito obrigado, doutor. Uma boa noite. Um beijo para a senhora, dona Solange. Fez a pergunta, vai ouvir. Obrigada. Participa sempre, viu, querida? Continue se cuidando, viu? Doutor, essa questão da coloração pode ser, poxa, hoje eu comi, a minha alimentação foi mais dessa cor, então logo as fezes dessa cor. Outro dia mais essa cor, né? Tem a ver também isso ou não, doutor? Tem sim. Dona Solange, obrigado pela pergunta. E ela tem toda a razão, né? A gente dependendo dos alimentos que a gente ingere, que a gente come, alguns deles sim podem mudar a coloração das fezes, né? Certo. Então, o mais conhecido, inclusive, um fator de confusão para o exame do sangue oculto nas fezes beterraba. é a beterraba, né? Então, O xixi também. O xixi também, né? Alguns alimentos, né? Que de repente ela falou lá que não come muita carne, então geralmente as pessoas que não comem muita carne têm as fezes um pouco mais claras, né? A própria proteína da carne ela pode dar uma coloração um pouco mais escurecida na carne. Nas fezes. Okay. Então, assim, não são todos os alimentos que mudam, né, a cor das fezes, mas dependendo do que a pessoa ingerir, as fezes podem sim mudar de coloração todos os dias, mas é importante observar se existe alguma mudança no padrão, né? Mudou a consistência, a cor, por exemplo. Ficou mais diarreico e mais escurecido, ou ela continua, né, só com a mesma consistência e mudando sua cor. Isso são coisas que ela precisa perceber que o fato de mudar a cor pode ser importante para algumas doenças, mas normalmente isso não vem acompanhado só da cor, né? Ele muda a consistência, muda o cheiro, então é importante sim, novamente, frisar a importância de observar as fezes. Conhecer, né? Que maravilha. Como é bom perguntar, gente. Esse é o Saúde e Fé, essa prestação de serviço à comunidade, viu? Graças a Deus, a TV Aparecida tem essa preocupação de cuidar bem, assim, da sua devoção, do seu carinho, da sua espiritualidade, mas também do nosso corpo, que é um dom de Deus, viu? Temos perguntas, diretor? Vamos colocar algumas perguntas pelo WhatsApp que chegaram aqui também com muito carinho. É o Cláudio. Boa noite, Cláudio. Bem-vindo. Sua bênção. Deus abençoe, Cláudio. Eu e minha esposa, Terezinha, somos fãs do seu programa. Muito obrigado, Cláudio. Só não falou da cidade aqui. Meu Deus do céu, Cláudio. E ele gostaria de saber do doutor Álvaro se a colonoscopia depois dos 50 deve ser feita anualmente. Obrigado, Super Cláudio. Você é a Super Dona Terezinha. Será que é de São Paulo? Será que está acompanhando? Enfim, mas é o Cláudio e a Dona Terezinha aí. Bom, Cláudio, obrigado pela pergunta. A colonoscopia ela deve ser individualizada, né? A recomendação de fazer exame anual é para aqueles pacientes que têm risco moderado ou alto de câncer de intestino e também baseado nas alterações que foram encontradas na colonoscopia daqueles outros pacientes que não se encaixam nesse perfil, né? Então, é importante frisar que sim, a colonoscopia anual seria um método maravilhoso para a gente poder rastrear câncer na população geral, mas ao mesmo tempo é um método dispendioso, né, caro, e que tem a questão, né, do preparo, da sedação, que também pode envolver alguns riscos. Então a gente individualiza isso, né, Frei? Aqueles pacientes com a coluna normal, que não tem risco de câncer de intestino, não precisa, exceto pela idade, como eu falei, a gente pode fazer a cada 2 anos. Exato. Depois que tiverem algumas colonoscopias normais, aumentar o prazo. Então, mas se tem alguma situação, alguma suspeita, o próprio médico vai, assim, encaminhar. Importante, Cláudio, sua pergunta, viu? Importante. Obrigado. A Nail diz de Juazeiro do Norte, ative lá, rezei missa, aquela linda cidade. Meu Deus, quanta devoção. A Nail diz representa aquela linda cidade.
Boa noite. Meu pai, no ano passado, fez uma cirurgia no intestino e tirou um tumor. Fez quimioterapia e hoje, graças a Deus, está bem, graças a Deus. Queria saber se é aconselhável eu, como filha, fazer algum tipo de exame para investigar. Não falou da idade, mas com certeza, né? O Frei respondeu por mim, né, Frei? Com certeza. Um dos principais fatores de risco para o câncer de intestino, Naildes, é a história familiar positiva. E de primeiro grau ainda mais, né? Então eu não sei muito bem qual a idade do teu pai no diagnóstico dele e qual é a tua, mas se já tem mais de 50, com certeza precisa fazer. Se tem menos de 50, dependendo da idade do pai, a gente pode indicar colonoscopia a partir dos 18. Então, por exemplo, se o pai dela tem 40 anos, 42 anos e teve um câncer de intestino, ela pode, a partir dos 18, fazer sim o primeiro exame para... Ou seja, ela não precisa esperar os 50 em diante, não. Não deve de jeito nenhum. Então, se tem menos de 50, é importante fazer também, tá? Principalmente pensando em qual idade foi o câncer do pai dela. Exatamente. Isso também faz diferença. Você já tem um critério aí, viu, Naildes? Que Deus abençoe, viu? Obrigado pela pergunta. Mais pergunta aqui, diretora. Quero dar trabalho para o doutor Álvaro aqui. A Angila, né? Boa noite. Deus abençoe, Angila. As pessoas dizem, você que está participando, coloque a sua cidade, que eu quero fazer propaganda da sua cidade também, viu? Ela tem 78 anos, dona Angela, que Deus abençoe, está vacinadíssima, mas tem um problema no intestino preso, que só funciona quase à base de remédio. Isso me preocupa muito. Será que posso desenvolver algum câncer, já que eu estou dependente de remédio, medicação? Pergunta a dona Angela, doutor. Bom, dona Angela, obrigado pela pergunta. Sim, a constipação crônica ela pode levar a algumas alterações no intestino, não ela diretamente, mas algumas alterações que ela pode desenvolver cronicamente nesse intestino que podem ser fator de risco para câncer, né? E ninguém merece, né, dona Angela, ficar à base de remédios para conseguir ir ao banheiro. Então, a senhora precisa imediatamente procurar um médico para poder ter uma orientação inicial. E, logicamente, um apoio nutricional, que é muito importante, né? Aumentar o volume de água, se a senhora não toma muita água, né? Mas é importante se preocupar, sim, com uma constipação desse nível, né? Doutor Álvaro, a gente tem um relógio biológico do nosso intestino, né? Ou seja, a pessoa que tem o hábito de todos os dias, de manhã, após o café da manhã, ir no banheiro. Mas tem gente que é à tarde, tem gente que é à noite. Mas tem gente que, de repente, aquele dia não vai, só vai no dia seguinte. Essa alteração desse relógio biológico preocupa, em certo sentido, ou não? Não, Frei, a gente costuma ter como regra que o normal é a pessoa evacuar pelo menos uma vez ao dia. Essa é a regra, esse é o normal. Essa é a regra. O aceitável, a cada 2 dias, né? Okay. Então, assim, a cada 2 dias a gente ainda considera aceitável aquele intestino que pode ter um trânsito um pouco mais lento do que os demais. Mas passou de 2 dias, né? Aquela pessoa que fica mais de 48 horas sem evacuar, a gente já considera que isso provavelmente pode estar relacionado a alguma patologia, nem que seja funcional, ou seja, falta de água, falta de fibra, coisas às vezes das mais básicas que resolvem a maior parte dos casos. Não é porque ficou 2 dias sem ir que você tem um câncer, não é isso, né? Não, de forma alguma. Tem que prevenir. Dá tempo ainda de mais uma pergunta, diretora? Vamos aproveitar, estamos ao vivo aqui. Essa já foi, a Angela já foi, a dona Angela de 78 anos foi vacinada. Agora sim, a Vânia de Fortaleza do Ceará. Boa noite, Vânia, Deus te abençoe. Meu marido tem evacuado sangue e na última colonoscopia que ele fez apareceu uns pólipos. Pode ser câncer de colo retal? Pergunta a nossa amiga Vânia, doutor. Bom, Vânia, obrigado pela pergunta. Prefiro não dizer que pode ser um câncer de colo retal, até para não deixar vocês não perder o sono essa noite, né? Mas não sei quando ele fez essa colonoscopia, se é muito recente, se não é, se a gente poderia ter uma base para te dizer com um pouco mais de convicção, mas de qualquer forma não é normal evacuar sangue, mesmo para quem tem pólipo, tá? Pólipo normalmente não sangra, então eu recomendo que ele... Ele cresce? Ele cresce, ele pode crescer, ele pode simplesmente ou crescer... Ele se solta sozinho, não? Um vulcãozinho, ou crescer, ele não se solta sozinho. Ou alguns crescem espraiados, né? A gente tem alguns tipos diferentes de pólipos. Mas
No caso do marido dela, é importantíssimo procurar ajuda médica, porque mesmo quem tem pólipo não é normal sangrar. Então, gente, eu acho que o grande recado de hoje que nós aprendemos com o Dr. Álvaro, no programa, com as participações, com as perguntas, justamente é isso. Ou seja, é um problema de saúde sério, né? Ele é silencioso. Então, tem histórico familiar, vá procurar ajuda, enfim, observe as fezes, observe a alimentação, enfim, procure fazer aquilo que você aprendeu, a lição de casa. Na suspeita, procure ajuda, mesmo em tempo de pandemia, procure ajuda, bem protegido assim, não deixe esse problema se alargar, não é porque é algo íntimo que você vai esconder da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais ou dos seus filhos. Então, comente sobre isso, viu, gente? Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Álvaro Pérez Neto, nosso médico oncologista. Quem quiser entrar em contato, a gente tem 2 telefones aqui, que é o 12 3301 7478 ou 12 21 31 19 15. Está na tela para você copiar.